Como parar de agradar todo mundo? Hoje, o Espírito Santo quer te dar paz. Se eu disser não, vão se afastar. Se eu não fizer isso, vão se decepcionar comigo. Eu preciso ajudar. Eu preciso estar disponível. Depois eu resolvo o que eu estou sentindo. Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas esses pensamentos passam dentro de você com frequência, quase automáticos, quase imperceptíveis. E o mais difícil é que por fora você parece uma pessoa forte, disponível, cuidadosa, alguém que está sempre pronta para ajudar. Mas por dentro existe um cansaço, um peso, uma sensação de que você está sempre se deixando por último. E mesmo quando você tenta parar, algo dentro de você trava. Uma culpa aparece, uma sensação de que você está sendo egoísta. E então você volta a dizer sim, volta a se adaptar, volta a se moldar. E esse ciclo continua. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. E talvez isso te confronte um pouco. Você não está apenas sendo uma pessoa boa. Você está se abandonando para ser aceito. E isso cansa. Muito mais do que você imagina. Porque viver tentando agradar todo mundo é viver sem espaço para ser quem você realmente é. Agora eu quero que você pare por um momento. Respire, sem pressa. E me responde com sinceridade. Quantas vezes você disse sim quando por dentro queria dizer não? Quantas vezes você se calou para não gerar conflito? Quantas vezes você se adaptou para não desagradar alguém? E depois disso, como você ficou? Cansado, sobrecarregado, esquecido de si? Isso não é coincidência, isso é consequência. Porque toda vez que você se ignora para agradar alguém, algo dentro de você enfraquece. E aos poucos, você vai se desconectando de quem você é. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Você não faz isso só por hábito. Você faz isso por medo. Medo de rejeição. Medo de não ser aceito. Medo de perder pessoas. E esse medo começa a controlar suas decisões. Então, você não vive mais com base no que é verdadeiro para você. Você vive com base no que evita rejeição. E isso te aprisiona. Agora escuta isso com muita atenção. Você não foi criado para viver sendo aprovado por pessoas. Você foi criado para viver guiado por Deus. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você vive para agradar pessoas, você se adapta o tempo todo. Mas quando você vive guiado por Deus, você se posiciona. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para você hoje. Se posicionar, dizer não, colocar limites. Porque dentro de você existe uma voz que diz: isso vai magoar alguém. Isso não é certo. Você precisa ser mais compreensivo. Mas deixa eu te mostrar algo que pode mudar isso. No Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor. Isso significa que existe alguém te guiando. E quando você é guiado, você não precisa se guiar pela expectativa dos outros. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa seguir direção. Agora pensa nisso. Se Deus está te guiando, por que você ainda está tentando agradar todo mundo ao mesmo tempo? Essa pergunta pode abrir algo dentro de você, porque talvez você esteja vivendo dividido. Uma parte quer agradar pessoas, outra parte quer obedecer a Deus. E isso gera conflito interno, cansaço, confusão, sobrecarga. Agora eu quero que você vá mais fundo comigo. Diga dentro de você: Espírito Santo, me mostra onde eu tenho me abandonado para agradar os outros. Permanece em silêncio. Talvez venham situações, pessoas, momentos. Não rejeita isso. Isso está sendo revelado para ser curado. Agora reconhece: isso tem me cansado. Respire. Porque na próxima parte, nós vamos entrar no ponto mais importante, a raiz desse comportamento e como começar a se libertar disso sem culpa. Permanece comigo, porque o que você começou a enxergar agora precisa ser tratado com verdade.
Talvez você tenha lembrado de situações específicas, momentos em que você disse sim, sem querer, momentos em que você se calou, momentos em que você engoliu o que sentia para manter a paz com alguém. E por fora, parecia que estava tudo bem, mas por dentro, algo pesava. Agora eu quero te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga isso. Você não está apenas sendo bonzinho, você está tentando evitar rejeição. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, você para de romantizar esse comportamento e começa a enxergar o que ele realmente é, um mecanismo de proteção. Você aprendeu em algum momento da sua vida que ser aceito era importante demais. Talvez você tenha sido criticado, talvez tenha sido rejeitado, talvez tenha sentido que precisava se esforçar para ser amado. E então você desenvolveu uma estratégia: agradar para ser aceito. E isso funcionou por um tempo, mas agora está te cobrando um preço, porque aquilo que antes te protegia, hoje te aprisiona. Agora escuta isso com muita atenção. Você não precisa mais viver assim, mas para sair disso, você precisa entender uma coisa: dizer não não é rejeitar o outro, é não se rejeitar. De novo, dizer não não é rejeitar o outro, é não se rejeitar. Permanece nisso, porque talvez sua mente ainda resista. Talvez você pense, mas eu vou magoar alguém. Isso não é certo. Eu preciso ser bom. Mas deixa eu te mostrar algo com clareza espiritual. Deus não te chama para viver em esgotamento. Deus não te chama para viver sem limites. Deus não te chama para se anular. No Salmo 23 está escrito: Ele me faz repousar. Percebe isso? Ele te conduz ao descanso. E se a forma como você está vivendo não permite descanso, então algo precisa ser ajustado. Agora eu quero que você faça algo muito importante. Pensa em uma situação recente em que você disse sim, mas queria dizer não. Visualiza isso. Agora responde com sinceridade. Se você pudesse voltar naquele momento, o que você gostaria de ter feito? Talvez a resposta venha clara. Agora, respire e diga dentro de você: Espírito Santo, me ensina a me respeitar sem culpa. Permanece em silêncio, porque essa oração é profunda. Você não está pedindo para se tornar duro, você está pedindo para se tornar saudável. Agora existe algo muito importante que você precisa entender. Você não vai parar de agradar todo mundo, tentando agradar menos. Você vai parar quando parar de precisar disso. E essa necessidade só desaparece quando sua identidade está firmada. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar. Quando você sabe que é aceito por Deus, você não depende da aprovação dos outros. Isso muda completamente suas decisões. Você começa a agir com verdade, com equilíbrio, com paz. Agora guarda isso. Você não precisa se explicar o tempo todo. Você não precisa justificar tudo. Você não precisa carregar o peso emocional dos outros. Você pode dizer: hoje eu não posso, e continuar sendo uma pessoa boa. Você pode colocar limites e continuar sendo amado. Agora respire. Talvez isso esteja abrindo algo dentro de você. Talvez esteja desconstruindo padrões antigos. Isso é bom, porque é assim que a liberdade começa. Na próxima parte, nós vamos consolidar essa transformação com uma entrega profunda, uma oração guiada forte e um novo posicionamento para a sua vida. Permanece comigo até o final, porque o que começou dentro de você agora precisa ser firmado. Talvez você tenha passado muito tempo vivendo assim, se adaptando, cedendo, se moldando, tentando manter tudo em paz, enquanto por dentro você se perdia. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza. Você pode parar. Você pode viver sem se abandonar. Você pode dizer não, sem deixar de ser uma pessoa boa. E isso não é egoísmo. Isso é maturidade.
Agora, escuta isso profundamente. Você não foi criado para carregar o peso emocional de todo mundo. Você não foi criado para resolver tudo. Você não foi criado para viver cansado. No Salmo 23, quando diz: "O Senhor é o meu pastor", isso significa que existe uma ordem. Deus conduz, você segue. Você não precisa assumir o lugar de quem resolve tudo. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa agradar todo mundo. Agora eu quero que você traga à mente as situações que mais te sobrecarregam, as pessoas, as demandas, as pressões, e observa com sinceridade quantas delas você assumiu, não porque precisava, mas porque não conseguiu dizer não. Respire, porque agora vem o momento mais importante, a entrega, mas não uma entrega superficial, uma decisão real. Se puder, feche seus olhos e diga com sinceridade: Espírito Santo, eu estou cansado de viver assim, cansado de me colocar por último, cansado de dizer sim quando meu coração pede não, cansado de carregar o que não é meu. Respire e continua. Eu reconheço que tenho tentado agradar pessoas para evitar rejeição. Eu reconheço que tenho me abandonado para ser aceito, mas hoje eu não quero mais viver assim. Permanece nisso, porque isso é libertador. Agora diga: eu entrego essa necessidade de aprovação. Eu entrego esse medo de desagradar. Eu entrego essa culpa que aparece quando eu penso em me posicionar. Eu entrego tudo isso. Respire. E agora abre espaço para algo novo. Espírito Santo, me ensina a viver com verdade. Me ensina a colocar limites com paz. Me ensina a dizer não sem culpa. Me ensina a não me abandonar mais. Permanece em silêncio. Sinta esse momento. Talvez algo dentro de você esteja se reorganizando. Talvez a pressão esteja diminuindo. Talvez uma nova coragem esteja surgindo. Isso é o início de uma nova forma de viver. Agora escuta isso como uma verdade para a sua vida. Você pode ser uma pessoa boa, sem se anular. Você pode amar, sem se sobrecarregar. Você pode ajudar, sem se perder. Você pode viver com paz. Agora eu quero te dar algo prático. A partir de hoje, quando surgir uma situação em que você normalmente diria sim automaticamente, você faz uma pausa, respira e pergunta dentro de você: eu estou fazendo isso por amor ou por medo? Essa pergunta muda tudo. Se for por amor, existe paz. Se for por medo, existe pressão. E você começa a escolher diferente. Agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Escreve aí nos comentários: eu escolho não me abandonar mais. Isso não é só uma frase, é um posicionamento, é o início de uma nova vida. E se você quer continuar nesse caminho, se inscreve aqui no canal, porque toda semana, segunda, quarta e sexta, nós vamos caminhar juntos. Você não está sozinho. Você faz parte de uma família de oração. E no próximo vídeo, nós vamos tocar em algo muito profundo, aquela sensação de ansiedade silenciosa que aparece mesmo quando está tudo aparentemente bem, porque existe uma raiz nisso, e ela também precisa ser curada. Permanece, porque a sua paz está sendo restaurada, e a sua vida está sendo alinhada com aquilo que Deus tem para você.